Olha para você ver o falso moralismo, a crueldade e a perversidade do judiciário paulista. Justiça de São Paulo barra aborto de feto sem chance de vida e mulher é obrigada a seguir com gestação. E a tese que fundamenta a decisão da juíza, uma mulher, ela afirma que direitos da mãe não podem se sobrepor aos do nascituro. Nascituro é uma palavra que você deve estar ouvindo muito aí, né? Porque lá no Congresso, aqueles machos poderosos com plaquinha na mão, né, berrando com as mulheres, querem defender os nascituros. Ok, é uma questão muito controversa no direito brasileiro, mas o que quer dizer nascituro? Olha só, nascituro é um termo que tem origem latina, né? É a palavra nasciturus, que é aquele que ainda não nasceu, mas que há de nascer. E o significado principal dessa palavra é a expectativa. Tem um deputado que é um sargento, acho que Isidoro, da Bahia, é uma figura, que ele estava sentado lá na comissão, né, que está discutindo isso, e com uma plaquinha, que ele já leva de casa, né, uma plaquinha escrita: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí cita o endereço do versículo. Ora, gente, por favor, a gente precisa estudar mais, aprender mais, deixar de ignorância, de burrice. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele não está falando para os fetos que estão sendo gerados nas barrigas das mães. Ele estava falando para o povo ferrado, oprimido, que passava fome, que estava adoecido. Então ele diz isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, esse sujeito me pega o versículo para aparecer, que é o pastorzão poderosão, porque ele, além de sargento, é pastor, usa a Bíblia de maneira equivocada. Aliás, o que tem gente lendo a Bíblia de maneira equivocada, vide esse presidente que vai sair agora no dia 31. Que, aliás, e a propósito, eu queria muito que alguém chegasse assim com o microfone e falasse assim: presidente, por favor, cita aí o Salmo 23. Eu duvido que ele saiba, ele não sabe nada. Mas, enfim, voltemos aqui para a crueldade da Justiça de São Paulo. E aí a juíza diz que as provas, olha bem, tem um laudo pericial, e o Ministério Público antes se manifestaram favoravelmente ao aborto, porque isso é garantido em lei, né? Se o feto está sendo gerado, não tem expectativa de vida, não tem condição, ele é anencéfalo, tem qualquer outro problema, essa criança que está sendo gerada, parece que ela não tem rins, os pulmões são comprometidos e não há líquido amniótico. Você imagina a crueldade que essa mãe vai ter que viver? Ela está gerando um feto que não tem perspectiva de vida. Mas a justiça acha que as provas não foram suficientes e que ela deve gestar, sim. No laudo pericial diz mais que essa família e essa mãe podem ter sérios comprometimentos mentais por estar gerando essa situação. Olha só, eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Aborto não é um caso de polícia. Aborto é um caso de saúde pública. O que acontece? Vamos pensar aqui, pensa comigo um pouquinho. Quantas crianças nesse país são abortadas em vida pelos pais? A última estatística que eu vi era em torno de 6 milhões de crianças no Brasil que não tem o nome do pai na certidão de nascimento.
Isso pode, né? Inclusive, lá no Congresso, deve ter um monte de deputado arrotando moralidade e não reconhece seus filhos. Aqui, vamos falar do Pelé, o rei Pelé. Lembram da Sandra, a filha dele, comprovada, filha dele, que não foi registrada pelo pai. Ela tem 2 filhos que não são reconhecidos pela família. Ah, isso pode. Isso é de uma maldade, isso é de uma perversidade que nós mulheres não podemos aceitar. Eu não estou defendendo o aborto. Eu estou defendendo o direito da mulher de fazer o que quiser com o seu corpo, inclusive o aborto. Ela que responda por isso. Mas ela tem o direito, se assim ela o desejar. Então, por favor, vamos lutar contra isso. Aborto não é brincadeira. Isso aqui, é claro que vai ser revisto pelo tribunal, não tenha dúvida, e em caráter liminar, porque essa gestação não pode continuar. Mas isso é para a gente entender a crueldade, o falso moralismo dos homens que votam, aprovam e apresentam projetos de lei. Porque, via de regra, é assim. É para penalizar as mulheres. As mulheres não podem ser donas dos seus corpos. E isso tem que acabar. Sabe como tem que acabar? Você tem que votar em mulheres. Quantas mulheres aí vão me ouvir que votam em homens? Vote em mulheres. Eu voto em mulheres, sempre. Sempre. Só não votei, claro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a candidata ao Senado era Clarissa Garotinho, que se enveredou para o bolsonarismo, defendeu causas absurdas na sua campanha, é de dar vergonha, quer dizer, ela é uma parlamentar machista, porque tá cheio de mulher machista, né? O que é mulher machista? Que defende as causas que os homens defendem. E principalmente causas que são para punir as mulheres, como essa juíza fez. Então eu quero conclamar a você, por favor, eu, você, nós mulheres, somos nós que vamos mudar essa realidade. Felizmente, já teve um grupo de mulheres que foi para a porta do Ministério Público Federal protestar, mulheres agora por causa dessa decisão absurda, obtusa e ilegal, porque a lei prevê, no caso dela. Mas a moralidade, o moralismo, a falsidade e a hipocrisia são maiores. Por favor, é hora da gente abrir os olhos, porque essa metade aí perdida do Brasil, que ainda está na porta dos quartéis, que já deviam ter sido escorraçados, é esse o termo mesmo, porque se fosse povo da esquerda protestando para acabar com os bancos, para acabar, aí ia ser assim, tiro, pé e bomba, ok? Então, de fato, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, agora é o tempo de ter vida em abundância. E a primeira coisa que a gente precisa reconhecer para ter abundância é sair da ignorância. A Bíblia também fala, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender e a gente precisa entender que justiça é isso, é dar a cada um o que cada um precisa. Essa mulher, nesse momento, precisa fazer aborto. E isso tem que ser dado a ela. E a gente não pode mais aceitar, não pode mais ficar calada com esses loucos, perversos, esses deputados que querem defender o interesse deles e abortar os nossos direitos. É a gente que tem que mudar isso. E os homens, tem homem aí comprometido com o feminismo, porque feminismo não é coisa só de mulher, não. Feminismo é coisa de homem e de mulher que lutam por igualdade de gêneros. Beijo, gente, falei demais.